Oi, alunos, tudo bem? Sou Gabriel, professor de Química, e o tema da nossa aula de hoje é transesterificação. Então, bora para a aula. A transesterificação ela é uma reação química que produz dois produtos principais, que é o éster e o álcool. E além disso, ela é muito utilizada na produção do biodiesel. Ela é a reação química que produz o biodiesel, que é um combustível renovável. E além disso, a combustão do biodiesel ela não produz gases que provocam a chuva ácida, como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, enfim. Ela não produz esses gases. Então o biodiesel ele é um bom produto, ele é um bom combustível para o meio ambiente. E a reação que produz ele é a reação de transesterificação. Só que o pulo do gato é o seguinte, só que para produzir o éster e o álcool, eu parto de um éster e de um álcool para produzir o outro álcool e o outro éster que eu quero. Vai ter uma troca ali entre as cadeias carbônicas de um éster e um álcool. Então eu parto de um éster e um álcool para produzir um outro éster e um outro álcool. E essa reação acontece em meio básico, por isso eu coloquei o H- aqui. Então repara que aqui eu tenho um éster. A função orgânica que eu tenho nessa molécula é um éster. Dois oxigênios entre dois átomos de carbono. E aqui eu tenho um álcool. O grupo OH ligado ao átomo de carbono saturado. Aqui eu tenho a função orgânica do álcool. Qual que vai ser o nome desse meu éster aqui? Nomenclatura de éster, ato-ila. Então aqui, etanoato de metila, porque tem um carbono. Então aqui eu tenho o nosso etanoato de metila, é o nome desse éster, etanoato de metila. E aqui eu tenho OH ligado com dois carbonos, nomenclatura do álcool, terminação ol, dois carbonos, então é o famoso álcool etanol. Mesmo álcool presente nas bebidas alcoólicas, álcool etílico, etanol. E é o seguinte, vou chamar então esse meu primeiro éster de éster 1, porque eu vou produzir um éster diferente. E aqui eu vou chamar também de álcool 1, porque será produzido um álcool diferente nessa reação química. Então é o seguinte, o mecanismo para montar a reação química, acontecer a quebra das ligações para ter novas ligações químicas nesse processo, é o mesmo mecanismo que utilizamos ali na saponificação. O que acontece? Eu vou ter que achar nas duas moléculas quem está parcialmente negativo e quem está parcialmente positivo para acontecer a quebra da ligação química e eu juntar quem está negativo da molécula com quem está positivo da outra molécula e vice-versa. Então, a primeira etapa é eu achar quem está negativo e quem está positivo. Quem está negativo, sempre, no caso dos ésteres, a molécula, o átomo que vai estar negativo é o oxigênio que está fazendo ligações simples com o átomo de carbono. Porque é essa ligação entre o oxigênio e o carbono que será quebrada. Então, esse oxigênio aqui, ele é o negativo. E o positivo é o carbono ligado com o oxigênio, que está negativo, que é esse carbono aqui. Repara que você nunca escolhe o carbono da dupla ligação do éster. Você escolhe sempre o oxigênio da ligação simples e o carbono da ligação simples. Pronto, achei quem está negativo e quem está positivo no meu éster. Agora eu vou achar quem está negativo e positivo no álcool. Quem sempre é negativo, o oxigênio. Quem que é positivo? O átomo que está conectado a ele, que no caso é o átomo de carbono. Então esse carbono aqui é o positivo da cadeia carbônica do álcool. E aí é o seguinte, eu vou agora só quebrar as ligações entre o positivo e o negativo. Então essa ligação entre o oxigênio e o carbono será quebrada. Essa ligação entre o carbono e o oxigênio, que é o grupo OH, será quebrada também. E aí é o seguinte, agora eu só junto as cadeias carbônicas. Quem está positivo se conecta com quem está negativo, quem está positivo se conecta com quem está negativo. E agora eu só monto a cadeia carbônica agora, as duas cadeias carbônicas novas que serão formadas nessa reação. Então vamos começar com a parte que veio do primeiro éster. Então vai ficar da seguinte maneira, só copiar aqui do lado com as mesmas cores. Vou colocar aqui CH3, C dupla O e aqui oxigênio. Quem é que entrou nesse oxigênio? Quem estava positivo na outra cadeia, o grupo CH2, CH3. Então eu só copio aqui ligado ao oxigênio CH2 ligado com CH3. Pronto. Essa é a primeira molécula. Mas, qual que é a próxima molécula? CH3 se juntou com o grupo OH. Então eu só coloco aqui o CH3 ligado com o grupo OH. Pronto. Montei as duas novas cadeias carbônicas. Seguinte, essa função orgânica que foi formada, dois oxigênios entre dois átomos de carbono, a função orgânica aqui é um éster. E nesse caso, esse éster é diferente do primeiro éster que eu produzi. Então, esse éster aqui é o nosso éster 2,
E o nome desse éster, lembra, a nomenclatura de éster, atoíla. Então, etanoato, porque tem 2 carbonos, de etila agora, porque a segunda parte tem 2 carbonos também. Então, aí eu só coloco aqui etanoato de etila, o nome do segundo éster. Etanoato de etila. Pronto. E a função orgânica que eu tenho aqui é um álcool, OH ligado ao carbono saturado. Então aqui eu tenho a função orgânica de um álcool. Aí repara o seguinte, esse álcool é diferente do primeiro álcool que era o etanol. Então esse álcool aqui é o álcool 2, que é o que é produzido na reação de transesterificação. E aí o nome desse álcool tem um carbono, terminação do álcool é ol. Então o nome desse carbono, desse composto orgânico, é metanol. Sucesso! Então essa é a reação química de transesterificação. Eu parto de um éster reagindo com álcool, produzindo um novo éster e um novo álcool no processo. Mas essa ainda não é a reação que produz o biodiesel que a gente conhece. Na produção do biodiesel é utilizado um outro éster. Mas antes de eu mostrar a reação que produz o biodiesel, tirem o print. Agora sim vamos ver como acontece a reação do nosso biodiesel. Primeira coisa, o que é um biodiesel? O biodiesel ele é conhecido como uma mistura de ésteres metílicos e ésteres etílicos. E essa mistura de ésteres metílicos e etílicos torna ele um combustível muito bom para o meio ambiente. Por quê? Porque o biodiesel é um combustível renovável, então ele não vai interferir ali no efeito estufa. Além disso, o biodiesel, na sua queima, ele produz gases que não provocam a chuva ácida. Ele não produz gases como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, enfim, esses gases que provocam a chuva ácida. Então, o biodiesel é um bom combustível para o meio ambiente. E como que é produzido o biodiesel? Através da transesterificação. Só que o tipo de éster que vamos utilizar para realizar a transesterificação é o triglicerídeo. Triglicerídeo é um éster de um lipídio, é uma molécula de um lipídio. Então, essa molécula aqui representa um lipídio, que é uma molécula de gordura. Então, aqui eu tenho triglicerídeo reagindo com álcool muito famoso, que é o etanol. Tudo em meio básico, vai produzir ali o biodiesel que eu quero, mais glicerina também. Então é o seguinte, como é que acontece a reação de transesterificação aqui então? É o mesmo mecanismo que vimos no começo da aula. Primeira coisa, nós descobrimos quem é negativo e quem é positivo nas duas moléculas. Sempre quem vai estar negativo no éster é o oxigênio que está fazendo ligação simples. Então esse oxigênio aqui é quem vai estar negativo. E quem está positivo é o carbono que está ligado a ele, mas nunca o carbono da dupla. Sempre o carbono que está fazendo ligação simples. Então, o carbono que está ligado com o oxigênio é quem vai estar positivo. Pronto. E na segunda molécula, no etanol? O grupo OH, onde tem o oxigênio, é negativo. E o carbono que está ligado a ele é quem vai estar positivo. E aí, vai acontecer a quebra da ligação, vai acontecer a quebra dessa ligação entre o positivo e o negativo, a quebra dessa ligação aqui no álcool, e aí você vai juntar quem está positivo nessa molécula com quem está negativo nessa e vice-versa. Só que olha só, temos um problema, porque aqui, repara que eu tenho 3 cargas negativas no triglicerídeo, e aqui no etanol eu tenho apenas uma carga positiva, não está balanceado. Como é que eu resolvo esse problema? Balanceando, colocando um 3. Pronto, agora balanceei 3 cargas positivas para 3 cargas negativas, agora está balanceado. Agora eu vou só copiar as moléculas juntando positivo e negativo e vice-versa. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a parte que eu coloquei em vermelho, que é a parte que vai formar o biodiesel. Eu vou só inverter, eu vou começar com R ao invés de começar com oxigênio. Então eu vou começar pelo grupo R. Lembrando que o R é uma sequência de carbonos, uma sequência grande de carbonos que eu tenho aqui no triglicerídeo. Então é o seguinte, vamos começar aqui. Grupo R ligado ao carbono, fazendo dupla com oxigênio, ligação simples com oxigênio. Quem é que vai entrar nesse oxigênio? Essa parte do CH2 e CH3 que estava positiva. Então vamos colocar aqui o CH2 ligado com CH3. Pronto. Esse que é o nosso biodiesel, mas repara que aqui eu tinha 3 grupos e aqui eu tenho apenas um. Então eu balanceio, colocando um 3 aqui para ficar balanceado e agora sim está balanceado esse produto. Por isso que é uma mistura de ésteres. Ésteres o quê? Metílicos ou etílicos. Nesse caso, é uma mistura de ésteres etílicos. Esse cara aqui é o nosso biodiesel. Então aqui temos o primeiro produto, que é o biodiesel. Essa mistura de ésteres. Biodiesel. Repara que a função orgânica continua sendo um éster aqui. Perfeito.
E qual que vai ser o segundo produto dessa minha esterificação? Vou colocar aqui embaixo para ter mais espaço. Então, eu vou colocar aqui embaixo o segundo produto. Então, repara, qual que era a outra parte da cadeia carbônica? A parte que eu tinha os carbonos positivos. Está na vertical, vou colocar apenas na horizontal. Então, eu vou colocar aqui CH2 ligado com CH, ligado com CH3. O que vai entrar ligado com CH2? Desculpa. Ligado com CH2. O que vai entrar em cada carbono? O grupo OH. Cada carbono estava positivo, o grupo OH está negativo. Então vai entrar um grupo OH em cada carbono. Então eu só coloco o grupo OH em cada carbono aqui. OH aqui, OH aqui e OH aqui. Sucesso! O nome desse segundo produto que foi produzido aqui nessa minha transesterificação é a glicerina. Glicerina. Um álcool com 3 carbonos e 3 grupos ol, um triol aqui no caso. Então essa é a reação de transesterificação famosa da produção do biodiesel. Eu parto de um triglicerídeo, reagindo com etanol, produzindo o biodiesel, que é essa mistura de ésteres metílicos ou etílicos, nesse caso são ésteres etílicos, e também a produção da glicerina. Então tirem um print. Tiraram? Então foi essa a nossa aula sobre reação de transesterificação. Espero que tenham gostado e bons estudos!